Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado João César Mato Grosso, ele que é o vice-presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária neste Parlamento, realiza nesta manhã a audiência pública para apresentação dos relatórios fiscais referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2023. Fazem parte da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária como membros titulares: deputado Neno Razuc, presidente; deputado João César Mato Grosso, vice-presidente; deputado Renato Câmara; deputado Jamilson Nami e deputado Zeca, do PT. Para compor a mesa dos trabalhos, vamos receber o proponente, a sua excelência o senhor deputado João César Mato Grosso, vice-presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária da ALEMES. Convidamos a doutora Oraide Serafim Batista Katayama, superintendente de Contabilidade Geral do Governo do Estado. Convidamos o senhor Gilberto Cavalcante, ele que é diretor da Secretaria de Finanças do TJMS. Convidamos o doutor Donizete Cristóvão Mortari, da Gerência de Orçamento e Contabilidade do TCE-MS. Promotora de Justiça, doutora Camila Augusta Calarge Doreto, chefe de gabinete, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Magno Garcia. Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Magno de Lacerda. Registramos a presença neste plenário da sua excelência o senhor doutor Pedro Paulo Gasparini, defensor público-geral do Estado de Mato Grosso do Sul; senhora Elisa Mari Quihara Zarra, diretora da Secretaria de Finanças do MPMS; senhor Vicente Yasunaga, chefe da Unidade Fiscal e Gerencial da Fazenda do Estado; senhor Jericó Vieira de Matos, secretário de Finanças, Orçamento e Contabilidade deste Parlamento. Senhoras e senhores, para a abertura oficial e presidir esta audiência pública, anunciamos o vice-presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária deste Parlamento, deputado João César Mato Grosso. Bom dia a todos e a todas. Doutor Pedro Paulo, cumprimentar todas as personalidades que fazem aqui presentes. Doutora Oraide Serafim, superintendente de Contabilidade Geral do Estado do Mato Grosso do Sul. Doutor Gilberto Cavalcante, diretor da Secretaria de Finanças do TJ. Ademar Sandin Taveira, diretor do Departamento de Orçamento, também TJ. Donizete Cristóvão, da Gerência de Orçamento e Contabilidade do TCE, e a nossa promotora de Justiça, Camila, aqui representando nosso presidente, nosso procurador-geral, Alexandre Magno. Também, como já citei aqui, doutor Pedro Paulo, nosso defensor-geral; senhora Elisa Mari, diretora da Secretaria de Finanças do MP; senhor Vicente Yasunaga, chefe da Unidade Fiscal, e nosso comandante aqui, Jericó. Na qualidade de vice-presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária deste Parlamento, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que constitui o importante instrumento de controle e acompanhamento da execução orçamentária dos poderes do Estado, declaro aberto esta audiência pública com o objetivo de apresentar
a prestação de conta dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública referente ao segundo quadrimestre de 2023. A presente audiência pública é um instrumento concebido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de fundamental importância no atual cenário econômico brasileiro. O objetivo é resguardar o patrimônio público, bem como prestar contas diretamente à população, demonstrando como é utilizado o dinheiro público. A transparência dos gastos públicos e a disponibilização das informações contábeis de forma clara e entendível, diretamente ao cidadão, o colocam como ator principal do processo administrativo, tornando-o consciente de seus direitos e deveres, ponto essencial do Estado democrático de direito. Para a apresentação dos resultados de metas fiscais, essa presidência passa a palavra para a doutora Horaide Serafim, superintendente de Contabilidade Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutora Horaide. Bom dia. Bom dia, excelentíssimo deputado João César Mato Grosso, vice-presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária, em nome do qual cumprimento os demais presentes à mesa e os colegas da área financeira e contábil, colega, chefe da Unidade de Informações Fiscais e Gerenciais, Vicente e Assunaca, representantes dos poderes do Estado, autoridades presentes e senhores e senhoras que assistem a essa audiência. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos apresentar hoje aqui o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2023. Aqui nós temos a evolução da receita corrente líquida ajustada. Apresentamos aqui um gráfico, né, onde mostra a receita corrente líquida e a receita corrente líquida ajustada, que é proveniente da exclusão, né, das transferências da União, referente às emendas individuais e de bancada. Se observarmos a diferença entre o primeiro quadrimestre de 2023 com o segundo quadrimestre, percebemos que, na verdade, a receita corrente líquida ela teve uma alteração muito pequena de valor, em razão de que, no primeiro quadrimestre do ano, nós temos as receitas incrementadas pelo recebimento do IPVA e demais impostos desse primeiro quadrimestre. E o que ficou mais evidente ali é que, no segundo quadrimestre, o valor das transferências que foram deduzidas foram maiores, as recebidas pelo Estado referente às emendas foram maiores. Então, percebemos que a receita corrente líquida ajustada do segundo bimestre ela teve um valor menor. Aqui nós temos a despesa com pessoal, né? A despesa bruta com pessoal, que é o valor dos últimos 12 meses, que foi aproximadamente 10 bilhões 928 milhões. E vemos aqui, em cima com base na receita corrente líquida, é feita a apuração do cumprimento do limite legal. Nós ficamos, nesse segundo quadrimestre, a porcentagem de 41,47%, atendendo o limite legal. Ficamos, inclusive, bem abaixo do limite de alerta, que seria de 44,10%. Então, o total, né, da despesa de pessoal nesse segundo quadrimestre foi de 7 bilhões 870 milhões, que resultou em 41,47% sobre a receita corrente líquida ajustada. E aqui nós trouxemos um gráfico, né, para que a gente possa visualizar de uma maneira mais clara. E aí percebemos lá o limite de alerta, que seria 44,10%,
o limite prudencial de 46,55% e o limite máximo de 49%, que é para o limite do executivo. E nós ficamos em 41,47%, bem abaixo do limite de alerta. Aqui nós trouxemos a dívida consolidada líquida, né? E podemos perceber que, se você olharmos o primeiro quadrimestre, ele teve um acréscimo da dívida consolidada para o segundo quadrimestre de mais ou menos aproximadamente 2,5%. Isso aconteceu devido a alguns fatores, por exemplo, como o crescimento do índice de correção monetária da dívida com a União, a atualização de câmbio, liberações de valores nas operações de crédito com o Banco do Brasil e com o BID, que foi operações referente ao Profisco 2. E, dentre os fatores mencionados, o crescimento do índice de correção monetária da dívida com a União é o que mais impacta de forma significativa no aumento da dívida consolidada, o que está trazendo à tona discussões a nível nacional sobre o tema, abordando a mudança do indexador da dívida dos estados com a União como alternativa para contê-la. É um assunto que está alvo de várias discussões. A dívida fundada do Estado ela é constituída atualmente por 9 contratos de empréstimo. Entre esses, 4 são oriundos de operações nacionais, dívida interna, e 4 internacionais, dívida externa. Um oriundo da dívida com a União, que é a reestruturação, além dos parcelamentos de débitos previdenciários, outras contribuições sociais e precatórios. Aqui nós trouxemos o resumo e a gente pode verificar que nós estamos cumprindo, né, o limite definido pela resolução do Senado Federal, número 40 de 2001, que seria, no caso, a dívida ela não poderia passar de 200% da receita corrente líquida ajustada. Aí trouxemos aqui a evolução da dívida consolidada e podemos perceber esse acréscimo, como eu já falei anteriormente, sobre aqueles fatores que impactaram diretamente nesse aumento da dívida consolidada. Garantias e valores concedidas, nós não tivemos nenhuma garantia concedida nesse quadrimestre. As operações de crédito, né, nós tivemos a operação de crédito no valor de 19 bilhões, que, na verdade, foi 109.347 milhões. A receita, isso calculado em cima da receita corrente líquida, ainda ficamos com uma porcentagem de 58%, atendendo, né, o limite definido pelo Senado Federal, que seria o máximo de 7%. Aqui nós temos os restos a pagar, podemos observar os restos a pagar processados, que foram inscritos, o do valor inscrito até o saldo que nós temos no final desse segundo quadrimestre, houve praticamente uma diminuição no saldo desses inscritos de aproximadamente 97%, sendo que a maior parte foi de pagamento, e tivemos cancelados apenas uma pequena parte desses restos. Os restos não processados, nós tivemos uma redução de aproximadamente 70% do saldo inscrito inicialmente, e hoje ainda temos um saldo de 232 milhões de restos a pagar. Também teve pagamentos, liquidação e pagamento, no valor de 472 milhões, e teve cancelamento no valor de 68 milhões. Aplicação, saúde e educação. Esse segundo quadrimestre, a gente pode perceber, nós estamos com 9,98%. O limite anual é de 12%. Vale destacar aqui, na questão da saúde, que, se nós observarmos, ele está dentro da média e tudo
leva-nos a acreditar que iremos cumprir e até ficar acima do limite, porque se nos 2 primeiros quadrimestres ele foi um percentual de 9,98%, né? Com o próximo, a gente, com certeza, com tranquilidade, iremos alcançar os 12%. E vale destacar aqui que esses 2 quadrimestres, durante o exercício, ele é apurado pelo liquidado, pelas despesas liquidadas. E o último quadrimestre do exercício, a apuração é realizada pelas despesas empenhadas. E o limite da educação, nós já percebemos que, mesmo nesse segundo quadrimestre, a gente já está bem acima do limite, porque nós estamos em 28,65% de um limite que é 25% anual. A mesma regra aplica-se também para a educação, que são o último quadrimestre que vai vir agora, o terceiro, é sobre as despesas empenhadas, e o primeiro e o segundo sobre as despesas liquidadas. E aqui nós temos um comparativo do segundo quadrimestre de 2022 com o segundo quadrimestre de 2023. Podemos perceber que foi uma variação, não tem nenhuma variação significativa, apenas podemos destacar a questão das operações de créditos internas e externas, que houve uma diferença uma variação de 71%. Isso se deve àquela contratação que eu já citei anteriormente, né, do Profisco 2 e com o Banco do Brasil, que foi detalhado anteriormente. Essas são as apresentações que queríamos fazer, e estamos à disposição para qualquer dúvida que, porventura, os senhores tiverem. Obrigada. Obrigado, doutora Horaide. Antes de chamar o próximo apresentador, gostaria de convocar aqui o doutor Pedro Paulo, nosso defensor-geral, pedir desculpa pelo ato falho dessa presidência, de não colocá-lo à mesa desde o início, doutor Pedro Paulo. Estou iniciando esse trabalho aqui, cerimonialista, deputado, não é muito fácil. Obrigado. Agora sim, essa presidência convida o doutor Gilberto Cavalcante para fazer a sua explanação, doutor Gilberto. Excelentíssimo deputado João César Razucchi, vice-presidente da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, em nome de quem eu cumprimento os demais membros desta mesa e também os participantes desta audiência pública. Nós somos da diretoria, né, da Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça, e fomos designados pelo presidente para apresentar aqui os números relativos aos gastos com o pessoal, né? No segundo quadrimestre, que compreende o período de setembro de 22 a agosto de 23, né? São os últimos 12 meses. Neste período, o gasto total com o pessoal foi da ordem de R$ 890.236.000, né? Pessoal inativo e pensionistas, R$ 278.643.000, ficando aqui numa despesa total com o pessoal, resultando numa despesa total com o pessoal da ordem de R$ 895.250.000. Este valor, comparado com a receita corrente líquida do período, que foi da ordem de 18.978.270.000, este valor de despesa com o pessoal totaliza o percentual de 4,72%. Este percentual de 4,72%, ele
está bem abaixo dos limites estabelecidos, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 5,40 o limite de alerta, 5,70 o limite prudencial e 6% o limite máximo. Como o Tribunal de Justiça está a 4,72%, portanto, estamos com um percentual bastante aquém daquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, né, como máximo. Como eu tinha dito para Oraide, a nossa apresentação é bem enxuta. Somente. Bem enxuta por quê? Porque somente demonstramos os valores relativos à despesa total com o pessoal, né? Ela tem que fazer outras demonstrações. Nós, no nosso caso, entendemos que é só o percentual. A despesa com o pessoal comparada com a receita corrente líquida e o seu percentual. Estamos satisfatoriamente. Obrigado, agradeço a todos. Obrigado, doutor Gilberto Cavalcante. E agora, essa presidência convida o doutor Ademar Sandim Taveira, diretor do Departamento de Orçamento. Falei por ele, falei junto. Perdão, está aqui, agora que eu vi TJMS. Senhora Elisa Maria Quirara, está ali. Também já falou. Não, é o Ministério Público, né? Sim, mas Quem vai falar é Ministério Público? Não, Ministério Público. Esqueci, né? Doutora Camila, chefe de gabinete, Nechato representando o Procurador-Geral. Perdoe, doutora Camila. Imagina. Bom dia, né, a todos e a todas. Inicio cumprimentando o nosso deputado, João César, vice-presidente da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária. E cumprimento também, em modo especial, a quem cumprimento as demais autoridades, servidores aqui presentes, e cumprimento também de modo especial servidores a Elisa, o Marco Aurélio, servidores do Ministério Público, a quem nos auxiliam, né, nessa missão de trabalho junto com o financeiro e orçamentário. Como o deputado mencionou, eu sou promotora de justiça, sou chefe de gabinete do doutor Alexandre. Não é muito a minha área falar dessa questão de orçamento, até eu brinco com a Elisa, de números, mas eu vou demonstrar, né, a prestação de contas do Ministério Público, não de forma tão detalhada e brilhante como apresentaram, mas também nos restringindo à questão de gastos de pessoal. Se puder iniciar os slides, por gentileza. Bom, até ele mostrar os slides, então, nós estamos aqui, né, justamente para acompanhar e... Não é isso, não, né? Ok. Isso. Bom, então nós vamos iniciar, né, essa audiência pública, que é uma audiência de fiscalização e acompanhamento da prestação de conta dos poderes do Estado. E, como é de conhecimento, o Ministério Público também tem um limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? O nosso limite é de 2% de gastos de pessoal, 2% do valor da receita corrente líquida. E, com esses números, com essa tabela, nós iremos demonstrar que o Ministério Público teve um gasto nesse segundo quadrimestre, né, de 2003, com pessoal ativo, 285.144.000, com pessoal inativo, 58.410.000, despesas não computadas, 69.826.000. Então, nesse período, nós respeitamos o limite estabelecido, né, pela lei, já que o nosso limite foi de 1,44. Limite esse também, né, bem distante, tanto do limite de alerta, que é de 1,80, o limite prudencial de 1,90 e o limite máximo, como foi dito, de 2%.
Nesse quadro de evolução que nós demonstramos aqui, nós colocamos que no primeiro quadrimestre nós tivemos um gasto de 1,43% e nesse segundo quadrimestre de 1,44%, essa variação, né, de 0,92%. E na terceira tabela, por gentileza. Na próxima. Desculpa, volta. Isso. Nesse quadro comparativo, então, nós demonstramos que no segundo quadrimestre, né, de 2022, o nosso índice era 1,46% e agora, em 2023, foi 1,44%, né? Ou seja, uma variação, né, de menos 1,21%. Então, deputado, esses são os números do Ministério Público, né? Demonstrando que, mais uma vez, o Ministério Público cumpriu o determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixo o meu muito obrigado pela atenção dos senhores, nos colocando à disposição, né, para qualquer dúvida. Também ressaltando que todos esses valores, esses números estão no nosso portal de transparência, acesso a toda a população e também os nossos servidores, todo o nosso setor do financeiro e orçamentário. Muito obrigada. Obrigado, doutora Camila. E essa presidência convida agora o doutor Donizete Cristóvão, da Gerência de Orçamento e Contabilidade do TCE. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado João César Mato Grosso, vice-presidente da Comissão de Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em nome do qual eu cumprimento a todos os demais presentes, componentes desta mesa, as autoridades e integrantes aqui presentes desse plenário, e também aos demais colegas e aos demais ouvintes dessa transmissão. Estamos aqui para apresentar os números do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul relativo ao segundo quadrimestre de 2023, encerrado em agosto de 2023. Nós apresentamos aqui a série histórica de 2021 até o presente momento, né? E pelo gráfico a gente pode perceber que nós estamos atendendo o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo os limites de alerta é 1,19%, o limite prudencial seria 1,25% e o limite máximo aceitado seria 1,32%. E o índice apresentado pelo Tribunal de Contas é 0,90%, bem abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso também é favorecido pelo receita corrente líquida, que ela se manteve estável, com uma pequena variação para menos, né, conforme foi explanado pela senhora Oraide. Nós verificamos ali ao longo do tempo que o nosso limite ele tem mantido a decrescência, ele tem declinado, ele tem diminuído. Isso também se deve ao fato de haver um decréscimo de algumas pessoas do quadro de pessoal e também pelo fato de a gente estar acompanhando isso constantemente e bem próximo, né, para a gente sempre atender o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O valor total de despesas em agosto de 2023 foi de R$ 170.856.689,27. Esse valor ele é um pouquinho acima do que foi encerrado no primeiro quadrimestre de 2023, que foi R$ 170.852.384,95. Então, essa variação é bem pequena, né, e para menos em relação a isso. E a gente, assim, atende ao dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal e a gente tem um acompanhamento bem pormenorizado e todos esses números estão disponíveis lá no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado e também qualquer esclarecimento adicional a gente pode atender os senhores e esclarecer. E me coloco também à disposição da mesa para eventual esclarecimento adicional. Agradeço a todos, agradeço ao senhor Carlos Victoriano, que é o nosso diretor de Administração e Finanças, que me incumbiu-me dessa missão, aos demais conselheiros do Tribunal de Contas, né, e a todos os presentes pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Donizete.
E agora convidamos nosso defensor-geral, Dr. Pedro Paulo Gasperini. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar e saudar o deputado João César Mato Grosso, vice-presidente dessa comissão e amigo da Defensoria, um grande parceiro. E, em seu nome, deputado, cumprimentar a todos os servidores e servidoras, os nossos parlamentares desta casa. Cumprimento também a doutora Horaide Serafim, do Poder Executivo, doutor Gilberto Cavalcante, do Tribunal de Justiça, doutor Donizete, do Tribunal de Contas, e doutora Camila Calardi, nossa amiga, colega do Ministério Público. Saúdo, então, a todos os presentes, as pessoas que nos assistem aí de forma virtual. E quero dizer, deputado, que eu estou, assim, um tanto emocionado, porque tomei posse 16 de março, a minha gestão ainda está muito fresca, digamos assim. E quando recebi o convite no gabinete para essa audiência pública, estava em viagem e até tinha destacado a doutora Luciene Borim, nossa subdefensora geral, mas fiz questão, consegui agendar e reagendar estar aqui para participar dessa audiência, que é uma prestação de contas à população do dinheiro público, né, que é investido em todos os setores do nosso Estado. Então, fico muito feliz de poder estar aqui apresentando números da Defensoria Pública. E eu já adianto, nesse relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, que a Defensoria Pública, ela, assim como acho que o Ministério Público, numa apresentação, eu acho que até mais pequena, a gente apresenta aqui no recorte as despesas com o pessoal, porque estamos inseridos dentro do Poder Executivo, né? Então, a nossa apresentação ela se baseia justamente a mostrar o limite dentro do Executivo daquilo que é gasto com o nosso pessoal. Então, nós tivemos aí, entre setembro de 22 até agosto de 2023, né, os últimos 12 meses, uma despesa bruta com o pessoal na casa dos 200.928.326,85. Desse valor bruto, nós temos que analisar as despesas não computadas. E aí eu faço o destaque para valores referentes ao inativo e pensionistas, a aposentadorias, as rescisões que nós tivemos ao longo desse período e que nos retira daquele valor bruto, deputado, a quantia de 22.056.776,39. Isso representa a despesa líquida com o pessoal de 178.871.550,46. E no próximo slide, nós mostramos que dentro da receita líquida corrente do Estado, como foi falado na primeira apresentação, nós representamos aí 0,94%, né? Então é um valor muito pequeno em relação a toda a estrutura do Poder Executivo. Então esses são os valores que nós apresentamos e todos eles estão, não só esses, mas todas as nossas despesas e contratos estão no portal da Transparência da Defensoria Pública. É o próximo slide. E agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição. Agradeço a minha equipe, Washington, Sandra e Sérgio, que fazem parte da Secretaria de Finanças da Defensoria, Controladoria e também do nosso Departamento de Contabilidade. E prometo que para a próxima eu me farei presente com a nossa equipe para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa apresentação aqui nessa casa. Muito obrigado, deputado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Pedro Paulo. E agora convido nosso amigo Jericó para fazer a apresentação dos números da Assembleia Legislativa. Com toda certeza, doutor Jericó.
Meu cordial bom dia a todos. Saúdo a todos na pessoa do nosso vice-presidente, que está presidindo essa sessão, o deputado João César Mato Grosso. E a todos os... Só um minutinho, Jericó, que não tá, o microfone está saindo. Agora está saindo. Tá ok agora? Tem que falar mais pertinho. Agora. Cumprimentar nosso primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia. Bom dia. Bom dia, senhores. Audiência de prestação de conta dos poderes, deputado. Só passei para cumprimentar para ver se vocês estão bem atendidos aqui. Gostaram do plenarinho novo? Excelente. Foi excelente. Tá chique, não? Ficou lindo. Excelente. A Vou acústica fazer, maravilhosa. filmar o que era, o que é. Exato. Fazer bem. Obrigado, Bom igualmente. serviço. É só falar mais próximo, Jericó. Então, quero renovar a saudação a todos os presentes e faço isso em nome do nosso vice-presidente da comissão, deputado João César Mato Grosso, e a todos os representantes dos poderes. Nós, antes de passarmos aos quadros ali, nós vamos ler aqui o relatório de gestão fiscal que é apresentado. A apresentação foi feita pela nossa mesa diretora. O Poder Legislativo do Mato Grosso do Sul, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstra a situação dos gastos com pessoal referente ao segundo quadrimestre de 2023, período de setembro de 2022 a agosto de 2023. Continua mantendo a regularidade dos gastos com pessoal dentro dos limites impostos pela lei. Assim, cumpre literalmente as normas exigidas da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo o nível de adequação da folha de pagamento com repasse financeiro, dentro dos percentuais aplicados à receita corrente líquida. Esse é o nosso relatório. Assinou o deputado Gerson Claro, presidente, deputado Paulo Correia, que nos honrou há poucos instantes aqui com sua presença, o nosso primeiro secretário, e o deputado Pedro Kempis, o nosso segundo secretário. Então, nós temos ali o quadro das despesas da Assembleia, né? Nós temos individualizado mês a mês, e em cima de uma receita corrente líquida de 19 bilhões, 31 milhões, 644 mil, R$29,32, ajustado, tirando as transferências, já foi tudo explicado, né? Então, em cima dessa receita corrente líquida, que ajustada ficou em 18 bilhões 978 milhões 270 mil R$735,29, a despesa total dos gastos com o pessoal da Assembleia, ela foi de 184 milhões 827 mil R$636,30, que dá, em cima da receita corrente líquida ajustada, um percentual de 0,97. Os nossos limites, o limite total 1,68, o limite prudencial 1,60 e o limite de alerta 1,51. Então, nós estamos com uma boa margem de manobra e sempre diminuindo o valor da folha, e já foi explicado pelos outros demais poderes que já passaram aqui, que é o problema do tempo. O tempo é inexorável. Então, o pessoal vai ficando velhinho, cabecinha branca, igual eu, e começa a aposentar, né? Então, e, lamentavelmente, perdemos alguns que Deus chama com antecedência. Mas, então, e a Assembleia só fez um concurso até hoje, né? Nesses 44 anos, fez um concurso de 84 pessoas, e desses 84 nós não temos nem 40 mais. Então, a Assembleia tem todas as condições de, eventualmente, para suprir as suas necessidades. Então, a gente fala isso aqui exatamente porque, com a diminuição do quadro, a Assembleia tem conseguido, os servidores nossos
têm sido suficientemente capazes de atender às necessidades desta casa. Então, a gente faz esse elogio aqui aos colegas, né, porque eu estou aqui desde o dia 2 de janeiro de 1979, a minha matrícula é a número 00103. Então, convivemos com esse pessoal Desde todo. o início. Muito bem. Então, nós vemos aqui a trajetória de retorno ao limite, então nós nunca tivemos esse problema, sempre mantivemos-nos abaixo dos limites, então ali o quadro é zero, né? Aí depois nós temos a despesa bruta de R$ 290.939.720,05, né? E tem as despesas não computadas, né? Então que ficou os R$ 184.827.630,30. Então nós estamos dentro do limite total, nós estamos usando 57,74% apenas, então temos uma boa margem. Do limite prudencial nós temos 61% e do limite de alerta nós temos 64,23%. Uma Assembleia, para que nós possamos então contribuir com a administração do Estado, a Assembleia está cumprindo a lei de acordo com aquilo que ela determina, né, a nossa lei de responsabilidade fiscal. Então nós vemos que em relação ao segundo quadrimestre de 2022, nós tivemos uma variação negativa de 9,37%. No segundo quadrimestre de 2022, nós havíamos gasto R$ 204.421.965,80. E nesse quadrimestre, nós baixamos para R$ 185.265.850,09, com um decréscimo dos 9,37, justificável exatamente pelas aposentadorias, né? Então, houve um decréscimo do quadro também. O pessoal inativo, evidentemente, quando diminui no pessoal ativo, aumenta no pessoal inativo que foi para a aposentadoria. Então, nós temos um acréscimo do pessoal ativo de 6,55%. As despesas computadas, também tivemos um acréscimo de 6,68%. A despesa liquidada com o pessoal, acompanhando o decréscimo, tivemos um decréscimo de 9,46%. Então, nós vemos que são todas essas situações, nós estamos cumprindo de maneira cabal as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Próximo. Então, ali nós temos esse quadro, né, que nos mostra, então, como que foi, que funcionou. Então, nós vemos que a despesa com o pessoal decresceu e depois o limite legal, claro, com o aumento da receita. Então, nós estamos dentro de todas as normas da legislação. Então, a informação que nós temos é essa, que passamos para a comissão e também distribuímos para todos os demais poderes, né, nossos parceiros, nossos amigos de administração do Estado, também essas informações. A nossa palavra é essa, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Jericó. Eu achei que até que eu era já um pouquinho velho aqui na Assembleia. Afinal, iniciei aqui em 2007, trabalhei aqui por 2 anos, mas eu acho que eu ainda tenho um tempinho de casa para tentar chegar perto do senhor, né, doutor Jericó? E fico feliz com esses números de todos os poderes, mas principalmente da Assembleia Legislativa, com a parte pessoal, que mostra que dá para eu pedir um pouquinho de cargo para o presidente. O senhor concede, né? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a explanação de todos os representantes aqui dos poderes e do nosso defensor geral. Se a presidência declara encerrada essa audiência de prestação de conta dos poderes, agradecendo mais uma vez aqui o Tribunal de Contas, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Assembleia Legislativa. E antes de finalizar, não poderia aproveitar aqui o momento para desejar um Feliz Natal a todos vocês, a todo o funcionarismo público do Mato Grosso do Sul,
um 2024 repleto de paz, de saúde, de conquistas, mas, acima de tudo, de muita entrega para a população. Eu costumo dizer que Mato Grosso do Sul, e isso não é segredo aqui, principalmente para todos nós, vai bem, muito bem, e obrigado, mas graças a essa independência, mas essa harmonia entre os poderes que, graças a Deus, a gente consegue visualizar, dos últimos anos para cá, respeitando cada um no seu quadrado, mas todos de braços unidos em prol da população, fazendo com que Mato Grosso do Sul seja, de fato, direito, um estado exemplo para se viver. Um grande abraço a todos, boa sexta-feira e boas festas aí de final de ano para todos e para todos os servidores. A todos nós. Maravilha. Obrigado.